Nesta semana, o caso de uma mulher que levou o tio morto para uma agência bancária na tentativa de sacar R$ 17.000. Desta forma, qual será, de fato, a sua punibilidade? É possível que essa mulher seja incriminada por algum tipo penal? E se sim, qual? Fica aqui que eu vou te mostrar. Inicialmente, nós estamos frente a um delito do estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. Apesar da conduta, conforme a mídia, tenha se enquadrado em furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, nós concluímos que ambas as tipificações penais não se enquadram nas condutas previstas através dos vídeos. Dessa forma, para que haja a tipificação do estelionato, nós precisamos entender o tipo penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ainda nós podemos observar uma majorante em razão do estelionato contra idoso ou vulnerável, ou seja, a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime for cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Desta forma, é imprescindível que se observe o trâmite e a conduta realizada pela mulher. Desta forma, é necessário que a gente observe se a conduta ela pode ou não ser enquadrada em algum tipo penal. Não adianta que a conduta seja socialmente reprovável, mas nós precisamos analisar ela com base na reprovabilidade jurídica, ou seja, é necessário que analisemos a teoria do crime. Desta forma, a pergunta é: quando uma conduta pode ser criminalizada? Assim, nós teremos então, para dizer se há ou não a presença de um crime, nós precisamos analisar, primeiro, se o fato é típico, ilícito e culpável. No fato típico, nós precisamos analisar se há a presença de uma conduta, se há um resultado, se há nexo causal e se também irá ocorrer uma tipicidade. Já no ilícito, é necessário observar se há estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito ou o consentimento do ofendido, a qual a gente deve analisar uma por uma. Já na culpabilidade, nós precisamos observar se há imputabilidade penal, se há potencial consciência da ilicitude ou se também há presença da exigibilidade de conduta diversa. Todos esses itens são fundamentais de forma inicial para que se entenda se há ou não a presença de um crime. Analisando o caso, conforme os vídeos que foram circulados na mídia, nós percebemos que sim, há uma conduta. Entretanto, o resultado, ele não adveio dessa conduta. O nexo causal entre essa conduta e o resultado não existe. Entretanto, há uma tipicidade, ou seja, a conduta ora realizada, existe uma tipicidade? Sim, seria inicialmente o crime de estelionato. O crime no qual há previsão legal no Código Penal, como nós já observamos. Entretanto, não existe resultado, não existe nexo causal perante esta conduta do estelionato. Desta forma, já não existe o fato típico. Aqui nós já descartaríamos a presença de um crime pela ausência do fato típico. Ainda assim, vamos analisar na ilicitude.
Na ilicitude, não há que se falar em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, muito menos do consentimento do ofendido. Não existe nenhuma dessas hipóteses que poderiam ser abarcadas pela ilicitude, que poderiam ser abarcadas e utilizadas pela mulher. Não existe nenhuma destas condutas. Quando a gente fala, então, de culpabilidade, nós precisamos analisar a imputabilidade. E o que seria essa imputabilidade penal? Como é que a gente vai saber realmente se a pessoa é ou não imputável de um crime? A imputabilidade penal, ela nada mais é do que a capacidade de uma pessoa de saber se ela praticou uma conduta que é lícita ou ilícita, conforme a norma, se é um crime ou se não é um crime. E aí a gente usa da média, né, do homem, um homem médio. Nós aqui não estamos falando de pessoas que não estão à mercê da lei, de pessoas que, por exemplo, não moram em cidades, moram em tribos, que não têm o costume de estar nas cidades, nas regiões. Nós não estamos falando destas pessoas, destes grupos. Então, nós não temos aqui o que falar de que não há imputabilidade. Muito pelo contrário. Ela tem a capacidade de saber se o que ela estava fazendo era uma ação correta ou não. Da mesma forma, prosseguindo, nós precisamos entender e saber se há uma potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude muito se assemelha com a imputabilidade, mas é exclusivamente diferente. Enquanto na imputabilidade a gente precisa entender se aquela pessoa ela tem o poder de conhecimento da norma a qual ela está inserida, a potencial consciência da ilicitude é a possibilidade do agente, de acordo com suas características pessoais, de conhecer o caráter ilícito do fato. Então, será que ao tempo daquela conduta eu tinha como discernir se aquilo que eu estava fazendo era uma conduta típica, era uma conduta ilícita, na verdade, ou não? Era um crime ou não? E, por fim, nós temos a exigibilidade de uma conduta diversa. Será que eu poderia exigir dessa pessoa uma conduta adversa ou não? Seria esta mesma conduta. Conforme foi nos mostrado pela mídia, o senhor, ele chegou vivo no banco. Entretanto, ele morreu no local que ali se encontrava. Será que era interessante dar prosseguimento com a tentativa de receber o crédito de 17 mil reais? Ou será que vendo esse idoso com uma cor diferente, esse idoso que não se mexia, esse idoso que não falava, esse idoso que aparentava estar com o rosto caído, ainda que não soubesse de sua morte, mas que ele estivesse aparentemente passando mal ou até mesmo dormindo, será que era exigível desse senhor que ele tivesse uma conduta ali que movimentaria o saque? Será que era possível exigir daquele senhor, naquela situação, que ele assinasse uma documentação? De forma alguma. O primeiro passo aí era prestar socorro. Assim como as atendentes estavam se questionando pela forma como o idoso estava, era importante, fundamental, que a moça que acompanhava esse senhor também fosse fazer essa prestação de socorro, também se inquietasse com esse comportamento diferente, com esse comportamento estranho a qual esse senhor demonstrava, e não exigir continuar para que ele assinasse esse documento. E então,
É aqui, mais uma vez, que nós observamos que não há o que se falar de crime. Não houve crime. Então, teríamos, à disposição do artigo 17 do Código Penal, o instituto do crime impossível, onde não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Entretanto, nós precisamos observar uma coisa. Se fala que não se pune a tentativa. Será que houve tentativa de estelionato? Sim. Houve a tentativa do estelionato, como nós podemos observar, como nós observamos. Nós não tivemos esse ato de fato consumado por ineficácia absoluta do meio. A vítima estava morta, não tinha como assinar documento. Ainda que o banco também acabasse sendo vítima nesse processo, mas o banco seria uma vítima indireta, não seria a vítima direta. E ainda assim, ele estaria sendo vítima por ineficácia absoluta do meio. Seria impossível que o crime se consumasse, porque a pessoa a qual estaria sendo enganada, o idoso, estava morta. Então, nós tivemos sim a hipótese de se falar em tentativa do crime de estelionato. E quando a gente fala na tentativa, a gente vem para o 17 do Código Penal e demonstra que não há que se falar em crime, porque é crime impossível. Ainda assim, a gente analisa lá o tipo penal do estelionato e observa que, para que o crime seja de fato consumado, é necessário que haja os requisitos obrigatórios, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita, o causar prejuízo a outra pessoa, usar de um meio árduo ou de uma artimanha, enganar alguém ou levar essa pessoa em erro. Entretanto, nós podemos observar que não há que se falar em ter a vantagem para si. Ora, observe, ela não recebeu os 17 mil reais porque o documento não foi assinado. Então, não há que se falar, nesse caso, de que houve a obtenção da vantagem ilícita. Não houve. Causar prejuízo a outra pessoa. Qual foi o único prejuízo, visivelmente, entre aspas, que nós observamos? A morte do idoso. A ação dessa moça causou a morte do idoso com essa conduta? Não. A priori, não. Então, não há que se falar em causar prejuízo a uma pessoa, porque não houve essa obtenção de vantagem. Ela não conseguiu retirar os 17 mil reais. Então, a vítima ela não foi prejudicada quanto à quantia financeira. Talvez, a depender de como se desenrole o caso, e analisando uma possibilidade dela ter dado alguma substância para esse idoso vir a falecer, logo em seguida a assinatura deste contrato, podemos sim analisar essa possibilidade. Entretanto, a gente não pode ficar com achismo. O direito não age dessa forma. Então, nós não temos do que falar de causar prejuízo. Da mesma forma, nós não temos que falar que estávamos enganando uma pessoa, porque essa pessoa estava morta. Assim como o uso do meio árduo seria o mais próximo que nós poderíamos ter aqui do estelionato. Por quê? Porque usou dessa artimanha de levar uma pessoa aparentemente que não se encontrava bem, né, para a assinatura desse contrato. E aí eu volto vocês para a teoria do crime. Não há que se falar de crime, porque não há fato típico na conduta.
Da mesma forma, quando a gente fala do crime possível, nós chegamos na forma subsidiária da ação, que é a tentativa. E aí, ainda que se enquadrasse uma tentativa de estelionato, nós estamos diante de um crime impossível, porque a vítima está morta. Então, nem se ela quisesse, ela assinaria esse documento. Nem se ela conseguisse a digital, a facial, seria possível captar. Então, nós aqui não temos o que falar em crime. Esta é a realidade. Desta forma, nós temos 3 hipóteses. O crime impossível, na verdade, 3 teses, né? O crime impossível, a tipicidade da conduta e que sequer houve o crime em si de estelionato. Não há que se falar de uma conduta. Não há que se falar, na verdade, de uma prática criminosa pela conduta ora mostrada. E aí, nada do que foi falado diz respeito à reprovabilidade social ou à reprovabilidade jurídica. Nós precisamos analisar que uma coisa é a reprovabilidade jurídica, onde nós podemos analisar a lei, onde nós podemos analisar a norma, onde nós temos até, então, a jurisprudência, as teses defensivas do STJ, do STF, onde nós temos resoluções, onde nós temos legislações específicas, onde nós temos entendimentos jurisprudenciais, doutrinários. É totalmente diferente de uma reprovabilidade social, onde a gente tem aqui, então, o sentimento que a sociedade ela tem em cima de um caso complexo como esse. É um olhar de uma conduta coletiva. É um olhar de uma reprovabilidade coletiva. E essa reprovabilidade social, ela está mais relacionada com a situação e não com a questão jurídica, com a aplicação da pena, com a aplicação da tipificação penal. E aí ainda nós precisamos analisar, esta pessoa tem alguma doença mental? Se ela tiver, é uma tipificação, se ela não tiver, é outra. Então são questões que devem ser analisadas no conjunto como um todo. E é isso, o nosso entendimento, gente, é exatamente isso. A doença mental, ela só pode ser analisada através da perícia, onde vai poder se observar a hora da morte, ou possível hora da morte, do idoso, e atestar, então, se nós temos o que falar aqui de doença mental ou não. E esta é a nossa aula de hoje. Em cima desse estudo de caso, nós trabalhamos um pouco de teoria do crime, crime impossível, análise da conduta, né? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, já compartilha, se inscreve no nosso canal, se inscreve no meu perfil do Instagram, analarissaf.adv. E lógico, se você teve alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma questão a partilhar, deixa aqui nos comentários que nós estaremos respondendo. Obrigada e até a próxima!